Exemplo 17.8, a viga BD de 100 kg, mostrada na figura, é suportada por duas barras que têm massa desprezível. Determine a força desenvolvida em cada barra se no instante θ igual a 30 graus, a velocidade angular da barra é 6 radianos por segundo. Bom, então como é que a gente vai analisar isso daí primeiro, né? Então, inicialmente, a primeira parte de tudo aqui é saber que a barra ela tá no movimento de translação, mas é um movimento de translação curvilíneo, então ela não está mais no movimento retilíneo, então ela está se deslocando numa trajetória curva, né? Para facilitar, então, a gente estabelece um sistema de coordenadas em que a gente vai ter uma componente tangencial de movimento e uma componente normal de movimento. Então, para facilitar isso daqui, é tangente ao movimento circular. Então, imaginando aqui que teria um círculo, né? Uma componente tangente a esse movimento circular e uma componente normal a esse movimento circular. Quais são as forças, então, que vão estar agindo na barra, né? Na barra BD, barra que vai de B a D. Em cada ponto, no ponto B ou no ponto D, tem uma força na direção de posicionamento, indo em direção, puxando a barra para cima. Então, aqui tem uma força de tração que vai de D para C, e na outra ponta, lá no outro ponto de apoio, também uma força de tração que vai de B para A. No centro da barra está sendo aplicado, ou existe, né? No centro da barra existe aqui a força-peso da barra. Então, essas são as principais forças que estão agindo dentro da barra. Qual que é o movimento? Qual que é a tendência de movimento da barra? A tendência de movimento, a gente desenha ela no diagrama cinético. Então, vai ficar aqui no centro da gravidade, eu vou colocar aqui, se é um movimento circular, ela vai ter esse movimento circular, vai ter uma aceleração na direção tangencial, e vai ter também uma aceleração na direção normal, para ter então a resultante da aceleração em movimento circular. O que eu posso colocar aqui ainda, que é a massa, né? A aceleração normal vezes a massa, e a aceleração tangencial vezes a massa. Dá para enxergar isso melhor, o movimento circular, dá para enxergar melhor no diagrama cinético de uma das barras. Então, fazendo o movimento de uma das barras, a gente sabe que temos uma componente de aceleração tangencial e uma componente de aceleração normal. E que isso vai gerar, então, isso está gerando uma aceleração angular. Isso está gerando uma aceleração angular no corpo. E a velocidade angular, a gente já sabe que o problema nos deu, é 6 radianos por segundo. Né? A gente consegue, então, começar a resolver o problema a partir disso. O próximo passo, a segunda etapa, digamos aqui, a gente vai descobrir essas acelerações, aceleração normal e aceleração tangencial. Então, o segundo passo que a gente vai fazer aqui é descobrir a aceleração normal, que também é conhecida como centrípeta. Sabendo que a velocidade tangencial é igual à velocidade angular vezes o raio, e sabendo que a aceleração normal é igual à velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio, a gente substitui essa equação nessa de baixo aqui, a gente vai ter que a velocidade tangencial, então vai ser a velocidade angular vezes o raio ao quadrado dividido pelo raio. E ômega ao quadrado vezes o raio ao quadrado dividido pelo raio. A gente vai ter então que a aceleração normal, ou aceleração centrípeta, ela é igual a ômega ao quadrado vezes o raio. Então a gente sabe que a aceleração normal
ela é igual a ômega ao quadrado, que a gente já sabe, que é 6 radianos por segundo. O problema nos deu 6 radianos por segundo. Isso aqui ao quadrado, vezes o raio, que é 0,5 metros. Vezes 0,5 metros. Então, a gente tem aqui que a aceleração normal, para esse caso, desse sistema, é 18 metros por segundo ao quadrado. Então, as equações de movimento nesse caso aqui vão se tornar da seguinte maneira. A gente vai ter um somatório de todas as forças na componente normal, todas as forças normais. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração normal. A aceleração normal a gente calculou aqui, 18 metros por segundo ao quadrado. Quais são as forças na componente normal? As forças na componente normal, olhando aqui no diagrama do corpo livre, normal para cima, aqui ó, inclinado em 30 graus, então é o TBA e o TDC. Então vai ficar ali TBA mais TDC, isso para cima, e a componente do peso inclinada aqui em 30 graus. Então, menos a força-peso ainda, menos a força-peso vezes o cosseno de 30 graus, porque é a componente. Isso é igual, então, a massa da viga vezes a aceleração normal. Tá? Substituindo os valores aqui, a gente vai chegar no seguinte, que TBA mais TDC é igual a força-peso. Então, a força-peso ali vai dar 100 kg vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, mais a massa, que é 100 kg, vezes a aceleração normal, que é 18 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai ter que o TBA mais o TDC serão iguais a 2.649,57 newtons. Isso aqui eu vou chamar de equação 1. Posteriormente, eu vou fazer então aqui o somatório das forças tangenciais, que é igual a massa vezes a aceleração tangencial. Então, o que tem de forças na componente tangencial? A gente vai olhar aqui no diagrama do corpo livre. TDC e TBA estão na direção da componente normal. Na componente tangencial, vai ter a componente da força-peso, que vai na direção da tangencial. Então, e contra o sentido de crescimento de T. Ó. Então, o sentido tangencial a gente estabeleceu para a direita, para cima, e esse aqui, o W, a força-peso, ela vai estar para a esquerda, para baixo. Então, aqui, a força tangencial que vai aparecer aqui do lado esquerdo da equação vai ser menos a força-peso vezes seno de 30 graus, porque é a componente da força-peso, não é a força-peso total. E do outro lado da equação, do lado direito, nós temos aqui um movimento. Ó. Então, o movimento é a aceleração tangencial vezes a massa, isso também indo para a esquerda, então também negativo, ó, contra a direção de crescimento do T, da componente tangencial positiva. Então, aqui vai ficar menos a massa da barra vezes a aceleração tangencial. A gente sabe a força-peso e sabe a massa, então a gente consegue determinar com isso a aceleração tangencial. Então, eu consigo determinar a aceleração tangencial, que é igual a menos 100 kg vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno de 30 graus, dividido pela massa, que é menos 100 kg. Então, a aceleração tangencial vai ficar igual a 4,905 metros por segundo ao quadrado. Para finalizar, então, eu vou fazer um somatório de momentos em torno de G igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Como não tem giro, ela está com um movimento circular de translação, mas não tem giro, a aceleração angular da barra é zero. Então, todo esse termo aqui vai ficar zerado também. Então, quais são
como que eu vou fazer esse somatório de momentos em torno de G? Vou olhar no desenho lá. Eu posso fazer aqui, para fazer o somatório de momentos, como eu não vou usar a componente da força-peso aqui, ó, eu vou estabelecer, para esse caso, que eu vou ter uma coordenada em x e uma coordenada em y. Então eu consigo decompor aqui para ficar mais fácil de pegar as distâncias, né? Então, as componentes x aqui, ó, as componentes em x, tanto de TBA como de TDC, elas passam pelo centro de gravidade e não geram momento. Então a única coisa que nos importa aqui é a componente y. Então vai ser TBA vezes cosseno de 30 graus vezes a distância que é 0,4. E a mesma coisa no TDC. TDC vezes o cosseno de 30 graus vezes a distância que é 0,4. O TDC vai ser no sentido anti-horário, positivo, e o TBA vai ser no sentido horário, negativo. Então é assim que a gente vai montar a equação do momento. Então vai ficar o seguinte, vai ficar menos TBA vezes cosseno de 30 graus, que é a componente, né? Vezes a distância, que é 0,4 metros, mais TDC vezes a componente, então vezes cosseno de 30 graus, vezes a distância, que é 0,4 metros. Como não temos giro, isso aqui vai ficar igual a zero. TDC vezes cosseno de 30 graus vezes 0,4 metros é igual a TBA vezes cosseno de 30 graus vezes 0,4 metros. Então, eu posso dizer que TDC é igual a TBA vezes cosseno de 30 graus vezes 0,4 metros dividido por cosseno de 30 graus vezes 0,4 metros. Então, eu consigo anular esses dois caras aqui, cosseno com cosseno, 0,4, 0,4. Isso vai nos dar, então, que TDC é igual a TBA. E a gente consegue substituir essa relação aqui na equação 1, que a gente definiu antes. A equação 1, TBA mais TDC é 2.649. Então eu consigo substituir aquela relação aqui. Substituindo na equação 1, a gente tem então que TBA mais TDC é igual a 2.649 com 57 newtons. Então, TBA mais TBA, 2.649 com 57 newtons. Logo, duas vezes TBA, 2.649 com 57 newtons. TBA, 2.649 com 57, dividido por 2. A gente vai ter então que TBA vai ser igual a 1.324,78 newtons. E TDC também 1.324,78 newtons. E essa é a resposta final do exercício. A gente solicitava a força de tração nas duas barras e finalizamos isso. Certo, galera? Valeu, um abraço, até mais.